Olá, alunos da Escola Dr. Jacques, alunos do sexto ano. Mais um vídeo aqui para explicar a atividade 22 de matemática, tá bom? E essa atividade aqui, vocês vão resolver problemas sobre MMC e MDC, tá bom? Vamos resolver cálculos referente a esses dois assuntos, ok? Então, o que é o MMC e o MDC? O MMC ele é um mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, tá? Ou seja, vocês vão encontrar os múltiplos de dois ou mais números, tá? E o número que estiver, o menor número que estiver, diferente de zero, nos dois ou mais números, ele será o mínimo múltiplo comum, certo? Já o máximo divisor comum de dois ou mais números é você encontrar um número que esteja tanto encontrar um divisor que esteja tanto em um ou em outro, tá? Quando vocês identificam os divisores de dois ou mais números, esse divisor tem que estar nos dois ou mais e tem que ser o maior, tá bom? Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, eu poderia procurar o MMC de 25 e 30 e também o MDC. Então vamos analisar aqui. Lembrando que eu tenho que dividir, tá, apenas por números primos. Ou seja, esse lado da decomposição deve existir apenas números primos. Quais são os números primos? Eu coloquei uma pequena lista aqui para vocês se basearem: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, tá bom? Então, eu vou decompor de forma simultânea, ou seja, os dois números ao mesmo tempo. Se existir pelo menos um número que eu possa dividir por um número primo específico, então eu devo dividir. O número que eu não conseguir dividir, eu vou repetir. Nesse caso aqui, eu vou dividir 30 por 2, que vai dar 15. E o 25, como eu não posso dividir, eu vou repetir. E agora eu vou escolher um número que posso dividir, ou 25 ou 15. Nesse caso aqui, o 15 por 3, que eu não posso mais dividir por 2, porque não temos mais números pares. O 15 dividido por 3 é 5. E o 25 eu vou repetir. Tá, pessoal? E agora, eu não posso mais dividir por 3, vou dividir agora por 5. Tá bom? 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5 é 5. Tá ok? Então, o 25 e o 5 eu posso dividir pelo 5. Ou seja, o 5 dividiu o 25 e o 5 ao mesmo tempo. E para finalizar agora, eu vou dividir o 5 por ele mesmo. E eu finalizo aqui a minha decomposição. Quando chega ao número 1, significa que eu finalizei a minha decomposição. E agora o que eu faço? Essa é a lista dos produtos de fatores primos, tá bom? Se eu quero o MMC, eu vou querer o MMC. Ok. Se eu quero o MMC, então eu vou multiplicar tudo. Eu vou multiplicar esses produtos primos, tá? Diferente de apenas eu decompor um número, aqui eu estou encontrando o
MMC, o menor múltiplo comum entre 25 e 30, ou seja, um número que é múltiplo dos dois, tanto de 25 como de 30, e que é o menor, diferente de zero. Então, multiplico 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Então, MMC de 25 e 30 é igual a 150. Ok? Agora, se eu quisesse encontrar o MDC deles dois, o que eu fazeria? Se no MMC eu multiplico tudo, no MDC eu faço diferente. Eu vou analisar os fatores primos, o fator ou os fatores primos que conseguiu dividir os números ao mesmo tempo. Por exemplo, o 2, ele conseguiu dividir o 30, mas não conseguiu dividir o 25. Então, esse número eu não vou escolher. O 3, ele conseguiu dividir o 15, mas não conseguiu dividir o 25. Esse número eu não vou escolher. O 5, ele conseguiu dividir o 5 e o 25. Ou seja, conseguiu dividir esses dois. Tá ok? Então, eu vou escolher esse. Se ele conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, então vou escolher esse 5 aqui. Ó. Tá? Ok? E aqui o 5 só conseguiu dividir 1. Então, o MDC de 25 e 30, ou seja, divisores são aqueles números que conseguem dividir. Então, o único número que conseguiu dividir o 25 e o 30 ao mesmo tempo e foi o maior, foi o 5. Então, eu vou colocar aqui. Tá ok? Então, vocês fazem dessa forma. Tá ok? Fatora os números ao mesmo tempo. Tá? Aí, se na questão estiver pedindo para calcular o MMC, que é aqui embaixo, vocês vão multiplicar tudo. Se estiver pedindo para calcular o MDC, aí vocês vão escolher um ou se tiver mais, tá? Se, por exemplo, se tivesse um outro número primo que tivesse dividido os dois números ao mesmo tempo, eu ia pegar esse 5 e multiplicar pelo outro. Como só existe o 5, então basta colocar o 5, tá bom? Então esse detalhe precisa ser seguido. Se caso ocorra, se tiver mais de um número que conseguiu dividir os números ao mesmo tempo, vocês vão multiplicar eles entre si, tá bom? Eu poderia pegar aqui outros números para fatorar, tá bom? Por exemplo, 18 e 22. Vou fatorar aqui. Então, eles são pares, não posso dividir os dois ao mesmo tempo. 18 dividido por 2 dá 9 e 22 dividido por 2 dá 11. E agora eu vou conseguir dividir apenas agora por 3. O 9 dividido por 3 dá 3. O 11, como eu não posso dividir, eu vou repetir. 3 dividido por 3 ainda posso, né? 1. E agora eu vou dividir o 11 por ele mesmo, tá? E aí eu finalizo a minha fatoração, ok? Se eu quero o MMC, aqui eu vou colocar o MDC e embaixo vou colocar o MMC. Ok? Tá? Vamos calcular primeiro o MDC. Se eu quero calcular o MDC de 18 e 22, eu estou procurando um número que é divisor, ou seja, que divide tanto o 18 e o 25, o 18 e o 22 ao mesmo tempo. E é o maior. Então esse número é quem? 2. O máximo divisor comum de 18 e 22 é o 2. Tá, pessoal? Apenas o 2 consegue dividir o 18 e o 25 ao mesmo tempo. E ele é o maior. Tá? Lembrando que os divisores de números são finitos, ou seja, tem fim. Ok? Então, ele, dos números que dividem o 18 e o 22,
ele foi o único que conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, e o maior. Já o MMC, eu multiplico tudo, então vou fazer 2 vezes 3, 6, tá? 6 vezes 11. Para melhorar o meu cálculo, né? Vocês fazem um cálculo mental. Ok? 6 vezes 11, 66. E 66 vezes 3 dá exatamente 198. 198 foi o menor múltiplo de 18 e 23, tá? Então ele foi o menor múltiplo comum de 18 e 23, ou seja, diferente de zero, tá? O menor múltiplo que está entre 18 e 22 ao mesmo tempo, ou seja, que o 18 e o 23 consegue dividir ao mesmo tempo, é o 198, tá bom? Mais um exemplo aqui, tá? Para deixar mais claro, tá bom? Vou colocar aqui. Por exemplo, eu quero calcular o MMC e o MDC de... Deixa eu colocar aqui. 6. 18. Então, primeiramente eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Por 2, né, eu posso dividir o 6, que vai dar 3. E o 18 dividido por 2, que dá 9. Aí eu posso dividir agora por 3, né? Não posso mais dividir por 2, porque os dois números aqui que resultaram aqui, números ímpares. 3 dividido por 3 é 1. E o 9 dividido por 3 é 3. Para finalizar, divido por 3, dá 1. E eu finalizo a minha fatoração. Quero calcular o MDC. Tá? O MDC. Quais os números, ou qual o número, quais os números que conseguiram dividir ao mesmo tempo? Quais os números primos, né? Os fatores primos que conseguiram dividir os números ao mesmo tempo. O 2 conseguiu dividir o 6 e o 18 ao mesmo tempo. E o 3 conseguiu dividir o 3 e o 9 ao mesmo tempo. Vejam só. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar eles. 2 vezes 3, 6. Então o maior divisor comum, ou seja, o maior número que consegue dividir o 6 e o 18 ao mesmo tempo é 6. Já o MMC, que é o menor múltiplo comum, de 6 e 18, como é que eu calculo? Eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o menor múltiplo comum de 6 e 18 é o próprio 18. Tá bom, pessoal? Espero que com esses exemplos vocês consigam entender a atividade, tá bom? Ok? Só recapitulando aqui, certo? Os múltiplos, eles são infinitos, ok? Então, começando pelo zero, os múltiplos de um número, começando pelo zero, eu posso escrever infinitos números, ou seja, não tem fim. Já os divisores não, os divisores sempre eles são finitos, ou seja, tem uma quantidade tá, finita de divisores, tá? Então nem todo número consegue dividir um outro, tá bom? E outra, nos múltiplos eu consigo identificar o menor, que é o zero, mas o maior eu não consigo identificar, porque ele é infinito. Já nos divisores, eu consigo identificar o menor e o maior. Então, por exemplo, eu quero calcular os divisores de um número. Eu sei que o menor divisor é 1 e o maior é ele mesmo, 1,
e ele mesmo. Por exemplo, os divisores de 40. Por exemplo, o menor é 1 e o maior é 40, tá bom? Já se eu fosse calcular os múltiplos de 40, o menor é 0, mas o maior é infinito, tá bom? Eu não consigo identificar porque os múltiplos são infinitos. Já os divisores não. Eu consigo identificar o menor e o maior. Tá bom, pessoal? Então, boa sorte aí na atividade 22 de matemática e até o próximo vídeo.